Olá! Provavelmente você já ouviu algum parente próximo ou até um amigo indicar o investimento em imóveis como um grande negócio. Desde muito tempo atrás, o senso comum diz que esse tipo de aplicação tem um potencial de retorno alto e deve ser seriamente considerado para quem quer participar do mundo dos investimentos. No entanto, é essencial levar em conta os diversos fatores que tornam o imóvel atraente como investimento ou não. O investimento em imóveis pode ser feito de várias formas e tem chances de ser um excelente negócio. Acompanhe o vídeo de hoje para fazermos algumas ponderações sobre o investimento em imóveis. Fica aqui com a vinheta. Para investir em imóveis, nós precisamos voltar um pouco no tempo para entendermos alguns conceitos básicos. Antigamente, tínhamos menos opções de investimento e quando havia uma sobra de dinheiro, não tínhamos, na verdade, a opção de investimentos como é hoje, por exemplo, em títulos públicos ou até em ações de forma fácil e rápida através da internet. Era muito mais complicado. O próprio Tesouro Direto só virou uma realidade para nós, pessoas físicas, em 2002. Na década de 80, nós tínhamos uma inflação superior a 200% ao ano, o que dava aos imóveis uma certa estabilidade, uma vez que o preço subia junto com a inflação. Eu costumo dizer que naquela época era uma das únicas formas de investimento para pessoas físicas aí no mercado, certo? Porém, hoje em dia, com a diversidade que temos em investimentos, devemos analisar se ainda é um bom negócio investir em imóveis ou não, certo? Então, para analisar se investir em imóveis é algo ainda vantajoso, devemos ter em mente alguns fatores, como por exemplo, o processo de urbanização. Isso mesmo, ou seja, verificar bairros com potencial de crescimento, que ainda tem um potencial de crescimento, né, pode ser uma vantagem, ao invés de optar por bairros já consolidados e já muito conhecidos. Outro fator que devemos avaliar seria as regiões vizinhas e bairros vizinhos, para ver se ainda tem um potencial de crescimento junto ao bairro escolhido. Um dos fatores chaves também de decisão deve ser a construtora escolhida, pois você pode estar investindo todo o seu dinheiro em um plano que não vai sair do papel. Imaginou se a construtora que você escolheu para fazer a sua obra lá quebra no meio do caminho? Ou demora anos ainda para entregar o seu imóvel? Por isso é sempre muito bom dar uma pesquisada para ver qual a reputação da construtora e se ela tiver ações aí listadas em bolsa, verificar como é que está a saúde financeira dela antes de investir. Com o crescimento das áreas urbanas e expansão das edificações, ficou cada vez mais difícil encontrar oportunidades de investimento que sejam realmente vantajosas. E aquele sentimento de lucro certo, na verdade, ao comprar um imóvel já desapareceu, dando caminho para que pessoas mais preparadas e atentas ganhem lucros nas transações. Então, hoje em dia, não é mais tão simples como comprar um imóvel na planta que ele vai valorizar, que é uma garantia de valorização. Uma outra coisa que você deve levar em consideração quando comprar imóveis seria o ITBI, que nada mais é que o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Este imposto incide sempre que você compra um imóvel e varia de estado para estado. Em São Paulo, por exemplo, está em 3% do valor do imóvel, ou seja, se você comprar um apartamento de R$1 milhão, você pagará R$30 mil de ITBI somente para passar ele para o seu nome. E nem estou levando em conta ainda o IPTU, por exemplo, que pode variar entre 1 a 2% do valor venal do imóvel, ou seja, o valor de avaliação da prefeitura, que via de regra é maior do que o valor do imóvel que você está comprando. E não esqueça ainda de contabilizar o possível condomínio, aí, caso seja um apartamento ou caso seja uma casa que fique dentro de um condomínio, certo? Para um apartamento, por exemplo, comprado na planta, eu ousaria dizer que um rendimento médio aí abaixo de 20% ao ano não seria um bom negócio devido aos riscos aí que você está expondo o seu capital.
e possíveis demoras aí na entrega ou até o risco aí da construtora quebrar nesse meio tempo. Uma saída interessante para quem quer iniciar a investir nos imóveis pode ser buscar se informar mais a respeito de leilões, onde você pode arrematar um imóvel com até 50% mais em conta aí do que o valor do mercado. Porém, possíveis dores de cabeça podem surgir, né? Como inclusive o apartamento está com inquilinos, né? Que não querem sair. Vale a pena, neste caso, buscar uma assessoria jurídica, certo? Para você poder optar pelo melhor custo-benefício, certo? E saber tudo que pode estar acontecendo em função das leis aí que regem, né? A moradia nos imóveis. Uma outra opção que eu julgo mais interessante e mais moderna para quem realmente quer investir em imóveis ou diversificar sua carteira é buscar por fundos imobiliários, que são os famosos FIIs, que democratizaram o investimento em imóveis. Anos atrás, poucos imaginavam aí aplicar em imóveis com menos de R$1.000 e hoje isso é totalmente possível graças a esses fundos imobiliários que contribuíram para democratizar o investimento em imóveis. É muito interessante. A existência dessa modalidade de fundo ampliou o interesse pelo mercado, pois já não é necessário mais ter um capital vultuoso como era antigamente para poder investir em imóveis. Com algumas centenas de reais, na verdade, você já consegue investir em cotas de grandes projetos já consagrados aí pelas construtoras, inclusive de forma mensal, se você preferir. Hoje as principais corretoras aí do país já trabalham com esses fundos, então aí busque junto à sua corretora de confiança, certo, esse tipo de produto, e compare os retornos ao longo dos últimos anos ou os últimos meses aí para ver se é uma escolha acertada a se fazer, tá certo? O caminho para a riqueza, na verdade, é uma construção, eu sempre falo isso, e uma jornada, onde se leva em conta 3 fatores determinantes. Neste tripé, você vai precisar da harmonia entre eles para ter mais velocidade para atingir o resultado. Os 3 fatores são, vamos lá, o primeiro é a renda, ou seja, quanto você ganha, e nesse caso é de vital importância que você busque formas de ganhar mais e ter múltiplas fontes de renda, né? Pois demoraria aí 300 anos ou mais para acumular riqueza ganhando R$1.000 por mês. O segundo fator é a poupança, ou seja, quanto você consegue guardar do que você ganha. Não adianta nada você ganhar aí, por exemplo, R$50.000 por mês e gastar R$60.000 por mês e ficar 10 mil negativo, não é verdade? Então, independentemente de quanto você ganha, você precisa gastar menos do que você ganha. Então esse é um fator muito importante, certo? Fator poupança. Então, nesse processo aí de acumulação de riqueza, ainda temos um terceiro fator que tem que ser levado em conta, certo? Que é, na verdade, o investimento. O valor que sobrou dessa poupança, você vai ter que oferir uma rentabilidade sobre ele ao longo dos anos para poder remunerar aí o seu capital e ter ganhos financeiros aí e acumulação de riqueza. Na verdade, essa é a fórmula básica do enriquecimento que levará você do absoluto zero até a abundância financeira. É uma pergunta que surge sempre: dá certo se faltar algum desses fatores? Na verdade, dificilmente dará certo, ou se der, vai demorar muito mais tempo. Aconselho que você anote esses 3 fatores em uma folha e estude uma forma de melhorar cada um deles ao longo do tempo. Para finalizar, eu gostaria de dizer que, ao contrário do que muitos pensam, moradia não é investimento. Vale ressaltar ainda que é uma pequena confusão feita por muita gente que precisa ser evitada. Estou falando sobre a compra da sua moradia como uma forma de investimento em imóveis. Trata-se, na verdade, de um raciocínio incorreto. Mesmo que haja um bom potencial de valorização, a tendência é que você queira comprar outro imóvel ao vender a sua casa em vez de reinvestir o dinheiro. Por isso, casa própria deve ser considerada como um custo e não como investimento. Uma alternativa seria optar pelo aluguel, mas isso tende a funcionar melhor durante a primeira fase de construção de riqueza.
Enxergo essa etapa como um passo para adquirir o conforto de morar em uma casa que será sua de fato. Espero ter ajudado a desmistificar um pouco o investimento em imóveis e abrir mais uma possibilidade para que você possa investir de forma consciente. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo. Até mais!